bum! Bum, 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 bum. Sobre atualidades, conhecimentos gerais para concurso, com o tema Economia Mundial. Economia Mundial. 10, 9, 8, 7, 6. Pergunte o que eu tenho que aprender sobre economia mundial. E a pergunta é, sei lá. O capital volátil, o mesmo que o capital especulativo, rotativo, hot money. Só que gente, hot money. E overnight, hot money overnight. Sei lá o que são essas coisas. Função como o próprio nome indica. O capital volátil não é regulamentado, servindo somente ao processo de ciranda ou especulação financeira. Se um país tenta regulamentar ou reduzir seus lucros nas bolsas de valores ou entra em crise econômica ou política rapidamente, esse tipo de captação desacelera de sua economia. O capital volátil cresceu muito nas últimas décadas devido à queda nos investimentos e nos lucros que eram obtidos com a corrida armamentista. Muito do capital investido nesta área foi deslocado para atividades normais da economia. É óbvio que os paraísos fiscais facilitaram para que o capital das máfias, dos narcotráficos e da venda ilegal de animais silvestres, de corrupção e de contrabando de riquezas naturais como o ouro, os diamantes, etc., se legalizassem e se transformassem em capital volátil. Para um país manter esse capital em sua economia e transformar em capital de produção, é obrigado a manter seus juros internos elevados e lucrativos para os especuladores, só que acaba prejudicando as empresas nacionais e sua população, favorecendo o capital volátil, e o país é obrigado a abrir sua economia de acordo com os interesses dos países desenvolvidos, resultando em o efeito dominó, ou porque as crises econômicas atuais não são mais localizadas e sim afetam a economia mundial num processo de cascata. A maior internalização da economia, com o enfraquecimento dos estados e das elites nacionais e, em consequência, da globalização. O capital volátil passou a dominar a economia nos países emergentes como o Brasil e a maior dependência destes a imposição do Fundo Monetário Internacional FMI. A melhor forma para desenvolver e explicar esse questionamento é utilizar um modelo prático como laboratório. Para nós brasileiros, o melhor modelo é o Plano Real desenvolvido e suas etapas de implementação. Estava claro que a sociedade não aceitava mais os planos econômicos ortodoxos, como era o congelamento de preços e salários. Era preciso ser diferente, pelo menos na aparência, em relação aos planos Cruzado, Bresser e Collor, que são planos que nós fizemos no Brasil, e o mundo exigia a abertura da economia brasileira, isto é, ou adota o neoliberalismo ou continuará isolado nas relações econômicas de comércio mundial, obrigando. Crise econômica americana de 2008, a bolha imobiliária e mais alavancagem econômica através das operações financeiras de risco. Como o mundo impõe a abertura econômica nos países do terceiro mundo? Interessante, né? Impõe. Estados Unidos, 1, 2, 3, 4. Tem 3 trecos aqui de como impõe. Os Estados Unidos elaboram a famosa Lei Super 301, nunca falar, onde as autoridades norte-americanas são obrigadas a defender suas empresas multinacionais, combatendo qualquer forma de obstáculos que elas venham a sofrer em qualquer local do planeta. Ou seja, se aparecer uma nova empresa, você está ferrado se você não fosse do seu país. A BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, passa a não exigir que os países pobres que necessitam de seus empréstimos elaborem projetos de viabilidade econômica em relação aos valores solicitados, desde que atendam às exigências prescritas no famoso Plano de Reformas Estruturais em 1980, isto é, desde que os países do terceiro mundo implantem as reformas tributária, fiscal, jurídica, orçamentária, política, previdenciária e trabalhista, em conjunto com o projeto de privatização de suas empresas estatais. Ou seja, vocês não precisam ser espertos, só precisam fazer. Vocês podem se falir e virarem endividados para a gente. Só precisam se falir e virarem endividados. Em 1983, o BIRD, que é um dos o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, desenvolveu um novo plano, também famoso Plano de Reformas Setoriais e Estruturais, obrigando os países do terceiro mundo a liberalizarem a agricultura, bem como a privatizarem setores estratégicos como o sistema energético, a área de comunicações, os bancos do governo e os serviços urbanos, como serviços de limpeza, coleta de lixo, tratando de água, esgoto, etc. O FMI, Fundo Monetário Internacional,
FMI, Fundo Monetário Internacional, que havia perdido muito de suas funções a partir de 1971, devido aos Estados Unidos terem mudado seu sistema cambial, passou a exercer novas funções, muito atreladas e até mesmo conflitantes, com o papel do Banco Mundial. Isso não quer dizer que entraram em choque ou provoca perda de identidade. Na verdade, é facilmente percebido que essas duas organizações trabalham em conjunto, na tentativa de implantarem as ideias neoliberais dos países periféricos. O FMI, Fundo Monetário Internacional, fiscaliza e coordena e exige que os países do terceiro mundo e, mais recentemente, os países remanescentes do ex-bloco socialista, como os do leste europeu, implantem as medidas impostas pelos planos de reforma estruturais do BERD, Banco Internacional de Desenvolvimento, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Caso o país aceite, o FMI ajuda a autorização e autoriza que o BERD faça seus empréstimos. Interessante, interessante.